Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Carlos Eduardo, professor de Direito e Processo do Trabalho. Estamos aqui hoje para nós resolvermos a parte de Direito e Processo do Trabalho do 27º Exame de Ordem. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar início aí à resolução da prova, desse 27º Exame. Que, em linhas gerais, não teve grandes surpresas não, tá? Foi bem tranquilo. Tá bem conteudista, como sempre tem sido, como sempre foi também a FGV, recobrando inovações, trazidas aí pela reforma trabalhista no ano de 2017. Então, o candidato que estava por dentro de todas as novidades não teve muita dificuldade de fazer essa prova não. Uma ou outra divergência que a gente vai ver na parte ali do artigo 477, parágrafo 6º. Beleza? Mas vamos lá. Vamos começar. Questão de número 70. Paula trabalha na residência de Silvia 3 vezes na semana. Só aqui vocês... Pode parar até a questão aqui. Você já sabe o que a questão quer. Olha lá. Paula trabalha onde? Na residência 3 vezes na semana. Trabalha na residência, isso te induz a pensar o quê? Que ela é o quê? Isso aí mesmo que você pensou. Ela é doméstica. Que é regido por qual lei? Pela Lei Complementar 150 de 2015. 3 vezes na semana como passadeira. Tá? Passadeira se enquadra como doméstica. Em geral, comparece às segundas, quartas e sextas, mas, se necessário, mediante comunicação prévia, comparece em outro dia da semana, exceto os sábados, domingos e feriados. A carteira de trabalho não foi assinada e o pagamento é por dia de trabalho. Opa, mais um indicativo aqui. Quando Paula não comparece, não recebe o pagamento e não sofre punição, mas Silvia quando Paula não comparece, não recebe o pagamento e também não sofre punição. Mas Silvia costuma sempre pedir que a ausência seja previamente comunicada. Paula procura você como advogado com dúvida acerca da sua situação jurídica. À luz da legislação específica em vigor, assinale a opção que contempla a situação de Paula. Gente, não precisa nem ler as assertivas. Ela é o quê? Doméstica. A definição do artigo 1º da Lei Complementar 150 ensina isso pra gente, que acabou com aquela velha problemática que nós tínhamos no Brasil, onde cada estado, cada TRT, podemos assim dizer, tinha quase um entendimento acerca da habitualidade para se considerar doméstico. Em alguns estados nós tínhamos 2 vezes na semana, já era considerado doméstico, outros 3. Em outros estados só mais de 3 vezes, ou seja, 4 em diante. E nós já tivemos até a decisão que 1 vez por semana, com habitualidade ao longo dos anos, seria considerado doméstico. Quer dizer, era uma grande confusão e não trazia segurança jurídica para ninguém. Então, uma coisa boa da Lei Complementar 150 é que ela acabou com essa problemática, que ela estipulou lá no seu artigo 1º caput. É considerado doméstico todo aquele que trabalha na residência, para a residência ou família, mais de 2 vezes na semana. Então, não é inclusive 2, mais de 2. Mais de 2, 3. Então, 3, 4, 5, 6 ou 7 dias na semana, tá? Então, acabou com essa problemática. Então, aqui, ela trabalha quantos dias? 3 vezes na semana. Acabou. É regra objetiva, tá? Então, Paula é o quê? Ela é diarista? Não. Paula é autônoma? Tampouco. Paula é empregada eventual? Não. Paula é o quê? Empregada doméstica, tá? Isso aqui é o conceito básico, simples, da Lei Complementar 150 de 2015, você resolveria essa questão. Então, resposta da questão 70, é importante falar, eu estou aqui na prova branca, tá? Que aí depois, vai que o gabarito muda aí, vocês ficam me xingando aí. Não, gabarito, estou aqui na prova branca, tá? Vamos lá. Questão 70, agora tem que descer, questão PDF. E 1.
Gilda e Renan são empregados da sociedade empresária Alfa Calçados Limitada há 8 meses. Porém, em razão de crise econômica no setor, o empregador resolveu dispensá-los em outubro de 2018. Nesse sentido, concedeu aviso prévio indenizado de 30 dias a Gilda e aviso prévio trabalhado de 30 dias a Renan. Em relação ao prazo máximo previsto na CLT para pagamento das verbas rescisórias devidas, na extinção assinale a afirmativa correta. Essa questão que trouxe e está trazendo, quando foi lançado aí o gabarito preliminar, como passível de anulação por alguns cursos e tudo mais. Tá? Porém, aqui, essa resposta da CTT1 cobrou a literalidade do artigo 477, parágrafo 6º da CLT. Agora, eu quero que você entenda o seguinte: como é que era antes da reforma trabalhista? Antes, o prazo para pagamento das verbas rescisórias iria variar de acordo com o tipo de aviso prévio que você recebeu. Se você recebeu um aviso prévio indenizado ou foi dispensado o cumprimento desse aviso prévio, a empresa tinha até 10 dias para pagar as verbas rescisórias. Vejam, 10 dias corridos, tá? Agora, se o aviso fosse trabalhado, o prazo para pagamento era até o primeiro dia útil subsequente à data do término do aviso. Então, terminou o aviso prévio trabalhado, por exemplo, numa segunda-feira, na terça-feira teria que haver o pagamento das verbas rescisórias. A reforma trabalhista revogou a antiga disposição do 477, parágrafo 6º, e deu nova redação. Unificou esses prazos para 10 dias após a extinção do contrato de trabalho. Então, pela literalidade, tá? A resposta aqui, ambos empregados receberão em até 10 dias contados do término do aviso prévio. Gilda receberá até o dia, essa aqui seria a resposta correta se fosse na CLT, se fosse antes da reforma, mas está fora. Gilda e Renan receberão seu crédito em até 10 dias contados da concessão do aviso ou do término do aviso. Essa é a divergência em que há hoje. Alguns doutrinadores, como por exemplo o Vole Bonfim, ela defende que não há razoabilidade entre a pessoa terminar o aviso prévio e esperar ainda mais 10 dias para pagamento das verbas rescisórias. Tá ok? Então, há quem pense também de forma contrária. Porém, cobrou-se a literalidade. E o que está lá no 477, parágrafo 6º, é exatamente do término do contrato de trabalho. Tá? Então, resposta aqui é a letra A. Porém, friso, há divergências nesse tocante ainda, se esses 10 dias vão ser contados do término do aviso prévio ou da concessão do aviso prévio, tá? Então hoje ainda, no dia em que estou aqui gravando para vocês, porque depois muda, lá na frente você vai assistir o vídeo depois, vai falar, ih, tá errado. Não, hoje ainda, no dia em que ainda estou gravando, ainda o gabarito que tá oficial é aqui o da letra A, não houve ainda retificação, tá bom? Então, vamos lá. O importante é vocês darem uma lida no 477, parágrafo 6º, beleza? Vamos lá, questão 72. Em determinada localidade, existe a seguinte situação. A convenção coletiva da categoria para o período 2018 e 2019 prevê o pagamento de adicional de 70% sobre as horas extras realizadas de segunda-feira a sábado. Ocorre que a cidade empresária Beta havia assinado um acordo coletivo para o mesmo período, ou seja, há aqui um conflito.
entre acordo e convenção coletiva. Porém, alguns dias antes, prevendo o pagamento dessas horas extras com um adicional de 60. Então você tem uma convenção coletiva que prevê 70%, 60% aqui no acordo coletivo. De acordo com a CLT, assinale a opção que indica qual adicional vai prevalecer. E aí, gente, vem uma coisa que eu bato muito e que eu venho falando bastante para vocês. Artigo 620 da CLT, que poucos professores falam, que é pouco, muito pouco explorado, tá? No conflito entre acordo e convenção coletiva, a lei é clara. Sempre vai prevalecer o acordo coletivo por ser mais específico. Isso não quer dizer a minha opinião, estou dizendo o que diz a lei. Então, pela lei, vai prevalecer o que? O acordo coletivo. E aí você tem que ter um cuidado muito grande, porque você que pensou lá na parte principiológica do direito do trabalho, você que pensou lá no princípio da norma mais favorável, né? Você tem duas normas. Qual que você vai aplicar? A que for mais favorável ao trabalhador. Seria o quê? 70%, né? Por esse princípio, mas não é. Veio o artigo 620, que é uma clara mitigação ao princípio aí da norma mais favorável. Porque concorda comigo, né? Essa operação não precisa concordar, isso é matemático. 70% é mais favorável que 60%. Né? Então, se fosse antes da redação antiga do artigo 620, deveria prevalecer o quê? 70%. Né? Agora, com a previsão legal do artigo 620, a resposta aqui tem que prevalecer o acordo coletivo de trabalho. Então, fica ligado nisso aí. Poucas pessoas, poucos professores exploram essa parte. E aí, bem na prova e acaba te dando uma rasteira. Beleza, gente? Então, a resposta aqui, qual é? 60%. Letra 72, letra D de dado. Tá beleza? Então, vamos agora para o artigo 73. Vamos lá. Vamos. Que teve aí alguma outra divergência que o pessoal estava falando, mas sinceramente aqui eu não vi não. Aqui eu não vi nenhuma divergência na questão 73. Vamos ler, vamos lá. Questão 73. Renato trabalha na empresa Ramos Santos Limitada, exercendo a função de técnico de manutenção. De segunda a sexta-feira, ele trabalha das 8 às 5 horas. Preste atenção nisso aqui. Com 1 hora de almoço e aos sábados, 8 às 12, sem intervalo. Ocorre que, por reivindicação de alguns funcionários, a empresa instituiu um culto ecumênico toda sexta-feira, ao final do expediente, cujo comparecimento é facultativo. Ao final do expediente, o comparecimento é facultativo, ou seja, a empresa não está obrigando os funcionários a comparecer. Renato passou a frequentá-lo. Diante dessa situação, na hipótese de você ser procurado por Renato como advogado e consulta formulada sobre jornada extraordinária, considerando o enunciado da legislação trabalhista, assinale a afirmativa correta. Olha aqui, você tem que ter cuidado nessa questão, senão ela te passa a perna. Pelo seguinte, ele aqui te dá o indicativo de que ele quer saber de hora extra. Aí você vai contar de 8 às 17, 8, vamos lá, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí você, caramba, ele tem direito a 1 hora, 8 horas, ele tem 9. Opa, já 1 hora extra. Aqui ele trabalha 4 horas, não tem intervalo, está correto. Aqui ele trabalha mais de 6 horas, tem 1 hora de intervalo, está correto. E você poderia marcar isso aqui, que ele tinha 1 hora. E não é. Porque, olha só, a chave da questão está aqui.
A empresa institui um culto ecumênico toda sexta-feira, cujo comparecimento é facultativo. Ela está cobrando de você o artigo 4º da CLT. Tempo à disposição do empregador. É isso que ela está cobrando de você. Tá bom? Porque houve uma alteração substancial no artigo 4º da CLT, no que é considerado tempo à disposição do empregador ou não. O artigo 4º vai elencar diversas hipóteses de tempo à disposição do empregador, o que se considera tempo à disposição e o que não se considera tempo à disposição. Uma delas é o quê? Religioso. Eventos religiosos, além do expediente, você permanece dentro da empresa, mas aquele tempo que você permanece dentro da empresa, além do expediente, não é contado como tempo à disposição do empregador, nem para hora extra, para nada. Óbvio que você também não trabalha. Então, essa sistemática também mudou com a reforma. Tá? Antes da reforma trabalhista, em relação a este ponto em específico, o que nós tínhamos? Que todo o tempo que o empregado estava dentro da empresa era considerado, sim, tempo à disposição do empregador. O que ele estava fazendo, se ele estava jogando carta, baralho, não fazendo nada, terminou o expediente, eu vou continuar aqui. Né? Vou jogar, por exemplo, poderia ser considerado até como hora extra. Mas agora, a reforma lá no artigo 4º fez uma coisa que, ao meu ver, foi boa. Ela botou que, além do expediente, o empregado pode permanecer na empresa, tá? E esse tempo que ele vai permanecer não será contado como tempo à disposição do empregador. Pode ser para atividades recreativas, para fins de estudo. Então, o empregado pode terminar o expediente, aí dali à noite ele faz faculdade, por exemplo, ele prefere ficar estudando o tempo para desafogar o trânsito. Terminou o expediente, ele pode ir para uma salinha, ficar estudando, ele vai permanecer nas dependências da empresa e aquele tempo não será considerado como a disposição do empregador, nem contado como horário de trabalho, nem jornada, nem hora extra, absolutamente nada. Prevê ainda a legislação, lá no artigo 4º, até problemas em vias terrestres, como assaltos, você vai sair, eu falo aqui, estou gravando aqui no Rio de Janeiro, então vamos supor, em março tem aquelas chuvas de verão, né? Que vão fechando o verão, na verdade, né? Alaga tudo, não é difícil também nesse país as coisas não alagarem. Aí você está na empresa, não consegue sair de jeito nenhum. Você está dentro da empresa, esse tempo também não é considerado à disposição do empregador. Tá? Tempo de lazer, tem muitas empresas hoje que estão prezando muito esse convívio social. Né? Tem até videogames nessa área de lazer, no almoço. Você pode ficar? Pode. Depois do expediente, que esse tempo não será considerado tempo à disposição do empregador. Então eu recomendo a você que dê uma olhada nesse artigo 4º. E aí é o que cobra aqui. Tá? Então, ele está querendo saber se hora extra, ele participa aqui. O comparecimento dele é facultativo, ele vai porque ele quer, fora do expediente, dentro da empresa. É o que a questão está cobrando. Ela induz você a jornada extraordinária, mas na verdade não é. Tá? Resposta aqui é a letra A. Então, por excludente, todas as demais estão erradas. Tá bom? Porque esse, como falei, tempo à disposição não é considerado como hora extra. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão, 74. Uma sociedade empresária do ramo de informática, visando a redução de custos, decidiu colocar metade de seus funcionários em regime de teletrabalho, com possibilidade de revogação, caso não desse certo. Beleza. Sobre o regime de teletrabalho, com base na legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta. Poderá ser realizada a alteração de regime de teletrabalho para o regime presencial, por determinação do empregador, garantindo o prazo de transição mínimo de 15 dias,
com o correspondente registro em aditivo contratual. B. Os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam utilidade e integram a remuneração do empregado. A jornada do empregado em teletrabalho que exceder o limite constitucional será paga como hora extra. A empresa pode implementar por vontade própria o teletrabalho, sendo desnecessária a concordância expressa do empregado, já que seria mais vantajoso para ele. Gente, vamos lá. Teletrabalho, salvo engano, está no artigo 75C, lá da CLT, tá? Mas o que você precisa saber dele? O regime de teletrabalho foi incluído no artigo 62, né? E o que é o artigo 62? Quem é o que? Excluído do controle de jornada. Porém, nós temos uma exceção. Se o empregador chegar para você, que está aí me assistindo, e vai falar assim, ó, agora a gente vai trabalhar em regime aí de teletrabalho, tá? Porém, eu quero você online todos os dias das 8 às 17, parando só para o almoço, você tem que estar online porque eu posso te pedir qualquer diligência. O empregador aí está fazendo o quê? Um controle daquela jornada. Aí, nesse caso, quando o empregador fizer o controle de jornada, afasta-se o artigo 62. E aí, se ele trabalhar além daquele horário, terá hora extra. Mas, regra geral, ele agora está capitulado lá no artigo 62, salvo engano, inciso 3. Tá bom? Então, você já vai excluir essa resposta, né, aqui, a letra C. Tá bom? O que mais que a gente pode falar de teletrabalho? Os materiais fornecidos pelo empregador para a realização de teletrabalho representam utilidades e integram a remuneração do empregado? Não integram a remuneração. Aí, empregado e empregador poderão fazer um acordo, o regime de teletrabalho terá que estar documentado, tá bom? Vai ter que estar documentado. Por quê? O empregado pode falar assim, poxa, empregador, tudo bem, mas eu vou ficar em casa, eu não fico em casa, eu moro sozinha, eu tenho um custo de luz, mas eu ficando em casa o tempo todo, é uma TV que vai ficar ligada, e isso eu vou ter um acréscimo dessa despesa. Então as partes poderão pactuar quanto a essas despesas extras. Ou, por exemplo, poxa, eu vou precisar de um computador. Então pego o bem da empresa, ou a empresa dá, enfim, uma série de coisas. Essas coisas poderão ser negociadas entre as partes, tá? Para quê? Para que não haja um prejuízo ao empregado. E ainda, tá bom? E ainda, em relação ao trabalho, a empresa está previsto na lei de forma clara, a empresa tem que falar para o empregado, dar tipo um folhetim, né? Tipo uma cartilha de postura, de recomendações a trabalhar em casa, a não trabalhar muito à noite porque é prejudicial, a zelar pelo bom sono, a cuidado com a postura em casa, porque isso pode acarretar problemas, né, de saúde. A empresa tem que fornecer essas recomendações ao empregado, tá bom? Mas aqui, ó, essas utilidades não vão integrar a remuneração do empregado. O exemplo que eu dei da luz, pode o empregador falar, então tudo bem, eu vou te dar aqui mais R$300 no seu salário, R$200 para cobrir sua despesa da luz. Esse valor a mais não vai integrar. O que quer dizer integrar? Somar com o que você já recebe de forma fixa e ter reflexos no fundo de garantia, 13º, férias e por aí vai. Quando não integra, o que acontece? Você recebe 1.000. O seu fundo de garantia é em cima de 1.000, 8% de 1.000, né? Agora, se integral, eu te dou R$500, 1.500. Aí você vai passar a ter 8% de 1.500, tá? Isso quer dizer integração. Vai ter reflexo, vai somar com o que você já recebe e vai ter reflexo nas demais verbas trabalhistas, tá?
mas nesse caso não há integração. Letra C, já falei, está errado. D, a empresa pode implementar por vontade própria o teletrabalho, sendo desnecessária a concordância expressa do empregado? Não, claro que não, tá? Claro que não, tem que haver essa concordância e não é considerado até tão mais vantajoso assim. Então, a resposta aqui, por exclusão, é a letra A. Você, para sair do regime de teletrabalho para o presencial de novo, tem de haver um tempo para você ficar tranquilo, para você se readaptar. Porque, vamos lá, pega a seguinte situação de que a empresa colocou você lá no regime de teletrabalho, mas não exigiu controle de jornada, só falou, meu camarada, você tem que fazer isso. Ponto. Como você vai fazer, que horas você vai fazer, não me interessa. Na semana, você tem que fazer isso. Beleza. Você passa a fazer seu horário. De manhã você acorda, vai para academia, vai para a praia, à tarde dorme e quer fazer tudo de madrugada. Não pode? Pode. Ah, você pode acordar mais tarde. Para você mudar, voltar para o presencial, você, puta, vou ter que acordar 5 horas da manhã de novo, 6 horas da manhã. Você precisa de um tempo para o seu corpo, para o seu organismo se readaptar. Então, por isso que é dado o prazo de 15 dias. Tá bom? Então, a resposta aqui é a letra A. Beleza? Então, eu vou dar uma paradinha agora, aqui com vocês, e eu vou voltar no próximo bloco. Tá bom? Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima.